Chegamos, minha gente, para um lugar em que teremos sempre a melhor conversa. Aqui em nossa calçada virtual, o podcast que fala sobre educação, sobre família, sobre cultura, sobre política, sobre igreja, sobre evangelização, enfim, sobre aquilo que é fundamental para que a nossa vida tenha mais sentido e que a nossa caminhada ela possa colher bons frutos e lançar novas sementes. Vamos ficar juntos? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, por favor, bem como também compartilhe esse link para que essa boa conversa chegue ao coração de tantas pessoas, aos corações de tantas pessoas que precisam se alimentar de mais sentido, de mais significado para viver. Combinado? Hoje, evidentemente, não poderíamos tratar de outro assunto, é o assunto do momento, e claro, com a responsabilidade e a certeza de que iremos conversar com a pessoa certa. Estamos aqui com o padre Edson Bantim, que é diretor-geral do Colégio Pequeno Príncipe, pároco também da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Crato. E eu não vou nem tecer mais informações do currículo dele, porque nós já o tivemos aqui em nossa calçada virtual, e por si mesmo nós iremos perceber algo fundamental dentro da sua personalidade, que é a sua capacidade de acolher, de orientar, de mostrar para a gente caminhos, através de sua fala, bem como também de suas atitudes. E conosco temos a presença do Arthur e da Cecília, que abrilhantam esse podcast. Que alegria receber vocês hoje aqui, meninos. É uma alegria a gente estar aqui também, Aldísio. E principalmente porque a gente tratar desse assunto que, enfim, é triste, mas que... É um marco para a igreja e para toda a comunidade católica. Exatamente. Pela importância do Papa e sobre esse, como Cecília falou, esse marco que ele foi. E por ser um assunto abordado com a gente, os alunos, enfim, eu acho importante porque, assim, atualmente, os jovens, enfim, em sua maioria, não tem uma aproximação tão grande na igreja. São poucos. E é interessante discutir esse assunto com pessoas da nossa cidade, porque gera mais interesse. E, assim, algo, como o senhor disse, é algo super importante de se discutir, porque é algo essencial para a nossa vida. É isso, né? Eu vejo vocês como representantes de uma legião aqui, de muita gente. É isso, Cecília? Eu concordo demais, até porque eu acho que os jovens, quanto mais próximos da igreja, melhor eles vão estar em relação aos amigos, à família, melhora a sua vida escolar, tudo, melhora tudo na nossa questão da vida. E com o falecimento do Papa, acho que surgiu muitas dúvidas para muitos jovens, acredito que para todo mundo, porque é algo novo, assim, a gente nunca tinha vivido algo histórico como esse. E acho que a principal dúvida é como funciona um conclave, o que é isso e o que acontece após a morte do Papa. E acho que a melhor pessoa para responder essa nossa dúvida, com certeza, é o Padre Edson. Eu imagino como essa dúvida surgiu nos corredores do colégio, viu? Mas é muito pertinente e a gente vai chegar lá. Padre Edson, fomos pulverizados de informações, né, de orientações. A mídia, ela explorou no bom sentido esse assunto de modo muito vultuoso, assim, muito grandioso, mas nem tudo que se diz corresponde à verdade. A gente precisa ter segurança naquilo que a gente compreende, naquilo que a gente escuta, e nada melhor do que um podcast interessado em trazer informações, tanto sobre o pontificado do Papa Francisco, o grande legado que ele deixa, mas ao mesmo tempo, não é, a responsabilidade que recai sobre aquele que vai ser escolhido como novo Papa da Igreja. Como é que o senhor enxerga hoje esse momento, não é? E como é que o senhor recebeu também essa notícia, hein? Aldísio, Arthur, Maria Cecília, de fato esse momento é singular, não é? Nós não o vivemos desde a transição de João Paulo II para Bento XVI, porque a de Bento XVI para Francisco foi uma renúncia seguida de uma eleição. Agora sim, teve a morte do Papa e depois teremos a eleição. Então, desde 2005 para cá, são 20 anos, né? E por isso vocês não vivenciaram esse momento da igreja, né? Então, é um momento muito importante pela grandiosidade e o significado que o Papa tem a nível mundial. Diferente dos governos das nações, lá ele tem uma incidência sobre aquele país, sobre aquela nação, e sempre limitada pelos demais poderes que compõem o governo daquela nação. No Papa, não. O Papa possui incidência mundial e única, né? Então, por isso chama tanto a atenção e provoca
esse alvoroço nas mídias sociais e na curiosidade das pessoas, até porque, devido ao nosso tempo, as pessoas estarem muito distantes da vida propriamente eclesial, não conhecem os ritos, aquilo que se compôs ao longo da história da Igreja, relacionados à vida do Papa, à vida da Igreja e à morte também, e as transições que são feitas dentro do pontificado. Isso é interessante, porque além, né, da repercussão provocada pela figura que o Papa ele representa, o próprio pontificado do Papa Francisco, ele já foi muito relevante em termos de abordagens, não é, de atuação. Ele não se esquivou de tratar de questões cruciais para a sociedade e também para a Igreja, ao ponto de provocar reformas internas, não é, que foram importantes. Mas temas como, por exemplo, migrantes, temas como crise climática, guerras, promoção da paz, desigualdade social e tantos outros. Isso, e devido a essas tomadas de posição do Papa, criou-se ao menos um discurso de ruptura com aquilo que era a história da Igreja. O Papa Francisco ele causou uma ruptura na história da Igreja, que não é verdade. Na verdade, ele levou a cabo um processo que vinha sendo feito já de muito tempo e que, no pontificado de Francisco, ganhou mais expressividade pela linguagem, porque era uma linguagem mais simples e imediata, própria dos povos latino-americanos. Nós somos muito imediatos, né? Os europeus, eles são mais mediados, né? No sentido de que eles não vão direto ao ponto. Eles fazem um caminho de discurso antes de chegar lá. E mas nós somos mais né? diretos. Nós somos mais diretos, nós somos imediatos. E eu acho que essa linguagem do Papa, de tratar as coisas diretamente, né, assustou um pouco o ambiente onde ele se encontrava, mas ao mesmo tempo causou na população em geral uma compreensão direta. Eu lembro que quando, logo da sua eleição, né, eu ainda morava em Roma nesse período, e o que a gente escutava as pessoas dizerem nós vamos à praça e voltamos sabendo o que o Papa disse. É diferente, nós escutamos um discurso, devemos pensar sobre isso, refletir para depois compreender o que o Papa disse. Era assim que se fazia, né? E agora é imediato, é direto. E isso é próprio nosso, é bem latino-americano mesmo. E além dos temas abordados pelo Papa, eu acho que também a forma de como... Justamente. Sempre com... Era algo que eu ia falar. Sempre com aquela sensação de acolhimento, da humildade dele, do humor que ele tinha também. E, assim, assim, na minha visão, foi um Papa, foi uma figura que, assim, Marcou nossa geração. marcou muito e tratou tudo de forma mais simples. Sempre foi aquelas... Já vi vídeos e entrevista dele dando conselhos sobre casamento, sobre temas específicos. E eu acho que isso tudo fez essa aproximação com ele e ele ter virado esse marco, entendeu? Acho que pela inovação e pela humildade dele, aproximou muitos jovens para a igreja, como a gente já havia falado antes. E acho que ele realmente foi uma figura muito histórica e é muito importante para a gente, mesmo com o falecimento dele. Acho que ele vai continuar influenciando as outras gerações para o resto da existência, porque ele foi realmente algo muito inovador para os papas. Ele era sempre muito humilde, diferente do que a gente já tinha visto, tratava de pautas que nunca haviam sido tratadas, como as questões LGBT, o casamento, enfim, diversas coisas, como o Arthur Telles disse. E acho que isso é muito importante, principalmente para a nossa geração, que sempre quer buscar entender mais sobre as mudanças do mundo, eu diria. Tem uma questão, padre, que eu até faço aqui um link com o que a Cecília está falando, que é em relação à escolha do nome Francisco, né, que está muito ligado à sua coerência. Né? E quando o senhor estava na Praça São Pedro, imagina essa cena, recobra essa cena aí na mente do senhor, na Praça São Pedro. E ele apresenta o seu nome, Francisco, ou é apresentado, melhor dizendo, o nome dele como Francisco. Claramente já se percebeu qual seria a linha que ele iria
percorrer, Sim, né? sim. A linha pastoral, a postura dele. Sim, se esperava isso da igreja nesse momento, né? Em Roma há um ditado, um papa para cada história. Ou seja, um papa para cada tempo. O tempo pede aquele papa específico. Vocês guardem isso, essa dica aí. O tempo pede aquele papa específico. Ou seja, Deus manda para a igreja o papa que ela precisa naquele momento. E, de fato, era o que a igreja precisava nesse momento, né? Alguém muito mais direto, muito mais leve, muito mais próximo nas relações, né? E isso... Porque, assim, nós tivemos um longo período da doença de João Paulo II, né? Desde finais do século XX, início do século XXI, João Paulo II já estava enfermo, né? Vocês não conheceram, mas o boom da juventude foi com João Paulo II. Né? Era o Papa da juventude, jovem, né? Gostava de alpinismo, gostava de esquiar, não é? Era um Papa que fazia teatro, foi ator, enfim, poeta. Isso tudo fazia dele muito próximo aos jovens. Né? Na primeira vez que ele convocou os jovens na Praça de São Pedro, ninguém esperava que fosse lotar, e lotou de jovens. E aí começaram as Jornadas Mundiais da Juventude, né? Com o João Paulo II, que era o Papa da Juventude. E isso, com a velhice dele, a Cúria começou a governar, a Cúria Romana. Eram homens de escritório, não eram pastores, eram homens de escritório. Depois, Bento XVI, um professor, foi sempre um professor universitário. E mesmo como Papa, era um professor, né? Era um homem gentil, delicado, bom. Né? Eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e ele era assim. Né? Mas era um homem muito tímido e, para o povo, era muito formal, como pedia a vida dele toda. Né? Mas Francisco veio, trazer esse ar de leveza, de proximidade, e era o que se precisava nesse tempo. E isso fez com que a igreja no mundo inteiro começasse também a ter mais visibilidade positiva. Né? E a palavra da igreja em determinados temas sociais ganhou mais relevância. Né? Seja as questões migratórias, as questões econômicas, as questões relativas às relações das minorias, como o homossexualismo, por exemplo, as mulheres, enfim, uma série de realidades que o Papa toca com leveza, sem deixar de lado a doutrina da Igreja, contudo, fazendo com que isso seja visto de forma mais leve e direta. É isso que eu acho bonito, né? Porque ele toca em temas cruciais, que são delicados, né? Como o acolhimento, né? Às pessoas homoafetivas. Né? E logo no início do pontificado tem uma afirmação que está aí, né, que rodou a internet, né, indo e voltando, que ficou marcante, né? Quando acho que a Ilse Scamparini pergunta a ele ainda no voo retornando da Jornada Mundial da Juventude para Roma, né, sobre o acolhimento, né, às pessoas aos gays, e ele é bem claro, bem direto, sem fugir daquilo que é próprio do Evangelho, daquilo que a igreja sempre disse, né, mas com uma leveza, com uma serenidade. Ora, quem sou eu para julgar? Não é? Se a pessoa quer servir a Deus, é gay, mas quer servir a Deus, quem sou eu para julgar? Como foi a época, né, a repercussão dessa frase? E na sua essência, né, ele toca aquilo que é essencial no Evangelho, que é o acolhimento a todos. Não é? Isso. São questões que já eram presentes na doutrina da Igreja, contudo, a Igreja, por ser uma instituição bimilenar, né, então ela carregou estereótipos da história inteira. Né? Então, quando você olha com estereótipos. Eu me lembro uma vez, numa conferência, alguém dizia assim, porque a igreja faz isso. Né? E eu perguntava, onde? Né? Ou seja, qual foi o documento da igreja ou palavra dos papas em que se define isso que o senhor está afirmando? Não sei, mas é assim. Não, você tem que saber, né? Então são os estereótipos.
E eu acho que o Papa quebrou muito com esses estereótipos, justamente pela linguagem, pela forma como se comunicou com o mundo, né? Como os meninos falavam. Isso. E, enfim, com a morte do Papa e e como o Aldir já disse, a repercussão desse assunto, surgiram muitas dúvidas e perguntas, principalmente em pessoas da nossa cidade que, assim, Nunca tinha vivenciado isso. tem um entendimento, mas não é como o senhor, como o Aldísio. E a gente queria entender mais sobre como vai ser como foi o processo de seleção do Papa Francisco, como Como vai ser Ele agora? estava como lá, vai ser né? agora? Então ele nada Ele me- tava lá. É forte dizer isso, né? Eu estava lá. Né? Eu estive lá. Sim. Eu estava terminando meu doutorado em Roma, quando Bento XVI renuncia, em fevereiro de 2013. Primeiro impacto, né? Foi um impacto. Eu estava na sala estudando, quando de repente alguém diz: o Papa renunciou. Eu achei que era uma brincadeira. Né? E depois as ruas encheram de gente descendo. Eu morava perto da Basílica, e então muita gente foi a pé, porque os metrôs não cabiam mais, os ônibus estavam lotados. As ruas engarrafaram imediatamente. Né? Então muita gente desceu a pé para a praça, e a praça lotou em minutos. E já ali foi um impacto muito grande. Todo mundo esperava que o Papa saísse, fosse cumprimentar. Isso não aconteceu. Né? Então, Frustração. não aconteceu, porque o Papa queria que fosse do modo mais simples, como renunciei, pronto, estou idoso, tenho que cuidar, aí ele dizia, eu creio que tem que vir uma pessoa mais jovem, mais vigorosa para conduzir a igreja, não quero ficar doente, como aconteceu com João Paulo II e os outros governando a igreja, tem que ser o Papa. E aquilo já foi um impacto muito grande, muito grande. Depois veio todo o processo, né, das assembleias preparatórias, do conclave, depois o conclave que elegeu Francisco. Eu estava na praça na hora que anunciou a eleição de branca Francisco. apareceu, estava lá. A gente não conseguia ver bem a fumaça. Nublado, né? Estava tudo nublado, então já tinha uma fumaça, estava tudo nublado. A praça estávamos em março, então na transição de inverno para a primavera, tem uma névoa à noite, assim, era entardecer, depois de quase 5 horas da tarde. No período do inverno, os dias são bem mais curtos. Então, ninguém conseguia discernir bem se era fumaça branca ou não. Mas quando a janela da Basílica se abriu, aí sim, todo mundo entendeu o que significava aquilo. E o cardeal sai na janela, faz um silêncio sepulcral na praça e ele anuncia. A voz um pouco confusa e a gente não entendeu direito. Na época, o secretário de Estado era Bertone. Então, Bertone e Bergoglio, os nomes são parecidos e a gente não conseguia entender se foi Bertone ou se foi Bergoglio. Até porque Bergoglio ninguém sabia nem desse nome, ninguém não ouvia nem falar nele. Né? Então, ele era inimaginável para ser Papa? Tipo, não não é imaginável. Ele era não cardeal, imaginava ele. mas ninguém falava no nome dele. Então, meio que as pessoas não especularam que ele seria Papa. Foi uma surpresa para todo mundo. Foi surpresa para todo mundo. Não havia especulações, né? Até o Leandro Carnal, esses dias, publicou um textinho que ele dizia assim: eu vivi nomeações de vários papas. E sempre as mesmas coisas. A imprensa cita vários nomes que não são eleitos. E aí depois, quando sai o eleito, a gente era o mais cotado de todos. Porque a imprensa Eu já quer vi dizer vários que deu. nomes em diversas redes sociais, no Instagram, no Justamente. TikTok. Eu não conheci nenhum deles. Eu vi que tem 7 brasileiros, parece. Sim, são 7 cardeais brasileiros. E tem de Hoje. outros países também. E, tipo, as pessoas São especulando quem 138 seriam, cardeais, falando um pouco da personalidade deles, da visão deles, se era mais conservador, se não era mais conservador. E eu acho que, assim, uma pergunta que eu quero fazer, que seria muito pertinente, como o senhor imagina que vai ser esse novo Papa? Qual o perfil o senhor acha que encaixaria melhor na sociedade que a gente vive atualmente? Olha, eu espero, né, que o próximo Papa seja também um Papa de fácil comunicação. Né? Sobretudo o que marca o nosso tempo é o poder de lidar com a comunicação. Hoje é impensável uma igreja que não se comunica diretamente com as pessoas. Dado o fato de que a comunicação se tornou
muito mais veloz, né? Muito mais direta. Então, sobretudo um comunicador, alguém que tenha a habilidade de comunicar-se facilmente, que seja capaz de agir com muita cautela. O mundo é muito... O Pondé, esses dias, fazia uma reflexão sobre isso, né? Dizia, as pessoas dizem que a igreja tem que abraçar o século XXI. Ele dizia, cuidado, porque tudo aquilo que o século XXI toca vira pó. Interessante. Quer dizer, é o fim da estabilidade. Tudo é transitório, tudo é vulgar, né? Passageiro. tudo é passageiro. Então, seria perder a ideia de estabilidade. Né? Então, tenha cuidado em dizer abraça o século XXI. O século XXI, tudo que ele toca vira pó. Então, tem que ser alguém que tenha, ao mesmo tempo, a prudência de manter aquilo que a igreja acumulou em 2000 anos em valores humanos, naquilo que diz respeito ao conteúdo propriamente da fé, mas ao mesmo tempo ser capaz de acolher tudo aquilo que o nosso tempo oferece de recursos de comunicação e de recursos para a evangelização, para fazer chegar às pessoas o evangelho, né? Então, eu espero que o próximo Papa tenha essa habilidade. E Francisco criou o espaço para isso. Eu acho que não voltará a outra, até porque mesmo os que dizem mais conservadores cardeais que temos são homens da mídia, né? São homens midiáticos que dialogam diretamente com as pessoas, que são homens muito cultos e muito capazes de estabelecer essa relação, né? Uma preocupação do Papa Francisco foi diversificar o máximo possível o colégio cardinalício, né? Os membros do colégio cardinalício, envolvendo cardeais, nomeando cardeais de várias localidades, para dar mais esse rosto plural sobretudo da igreja. Expandir, né? É isso. Expandir a presença do governo da igreja nos diversos locais do mundo. Nós tínhamos, eu acredito que nem 40 países representados antes, e nós temos mais de 70 hoje, né? Então, é um número bem expressivo, praticamente duplicou o número de países representados no Colégio dos Cardeais. Então, isso é um sinal de que o próximo Papa ele vai ter uma visão geral da sociedade, né? É diferente de quando o Papa estava lá em Roma, a comunicação era bem mais difícil. Você imagina, na época a comunicação era por João Paulo II. A comunicação era rádio, jornal e a TV, assim, com muita dificuldade, né? Eu fui para Roma em 2008, não tinha celular, tinha internet, mas era assim bem difícil. O celular era daquele ainda que não se conseguia falar como hoje, né? Com vídeo, essas coisas, nada disso. Então, tijolão, né, pô? Justamente, era analógico ainda. Então, hoje se tem um mundo de recursos. Tanto que alguém perguntava a mim esses dias, você acha que vai demorar muito? Eu creio que não, porque o que fazia demorar o conclave era justamente o desconhecimento dos cardeais. Então, eles tinham que se conhecer. Então, tinha que ter um período mais longo de presença para conhecerem uns aos outros. Hoje todo mundo se conhece. Por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais. A frequência dos encontros em Roma é muito maior. Antes se fazia um mês ou mais de navio para chegar na Europa. Hoje, em 7 horas você está lá, não é? Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E eles se conhecem bem melhor do que antes. Então, eu creio que será mais breve. E outra dúvida que a gente estava tendo, e enfim, diante do grupo da conclave que vai definir o novo Papa, como se dá a formação desse grupo? Como os membros são escolhidos, ou enfim? Pronto, os cardeais são escolhidos diretamente pelo Papa. Uhum. Né? Eles são um grupo de bispos, né? Cardeal não é uma coisa acima do bispo, é um bispo, né? Como o Papa também é um bispo, né? Uhum. Então, é o bispo de Roma, é o Papa. Então, é um grupo, o Papa, o bispo de Roma, escolhe
conjunto de bispos, ou vai escolhendo ao longo do seu pontificado, e vai tornando cardeais. Esses cardeais formam o que a gente chama de colégio, grupo dos cardeais, né? E é este grupo que ajuda o Papa no governo da Igreja, no aconselhamento. Por exemplo, quando vai tomar qualquer decisão importante, manda-se para todos os cardeais antes do Papa pronunciar-se. Quando o Papa fala ali, não é ele sozinho, ele está falando depois de ouvir a Igreja. Né? Qualquer documento que o Papa publica vai primeiro para todos os bispos do mundo inteiro. Todos leem, dão seu parecer, aí o Papa publica. Né? É claro que ele tem a autoridade de dizer, não quero saber do que você está dizendo, eu mesmo vou fazer do jeito que eu quero. Contudo, se ele é sábio, ele escuta. Né? Ele escuta os irmãos. Que é isso que forma mesmo a comunhão eclesial. Então, assim é formado o colégio, por escolha pessoal do Papa. Depois, dentre esses cardeais, os que têm menos de 80 anos é que podem participar do conclave como votantes e votáveis. Né? Eles são elegíveis e são eleitores. Né? Pronto. Acho que era essa a pergunta, né? Era assim. E pra, tipo, um bispo, sei lá, um bispo ou um papa brasileiro, um padre brasileiro, pra ele se tornar um papa, que caminho ele tem que percorrer até conseguir chegar lá? Assim, primeira coisa, deve saber que não é, tipo, uma profissão que você faz um caminho, tipo, eu me formei nisso, depois alcancei aquilo. Não é uma carreira, né? É tudo uma escolha que não é feita pela gente. Padre, sim. Eu me torno padre porque me sinto vocacionado, procuro um seminário, faço um período de formação e aí a igreja me avalia para ver se eu tenho as condições, porque não basta ter a vocação, é preciso ter as condições. A igreja me avalia, verifica se eu tenho as condições para ser padre e aí me ordena. Eu me torno padre. Daí em diante, a escolha não é mais do padre, né? Para ser bispo, geralmente, quando precisa de um bispo, o Papa manda um pedido através da Anunciatura Apostólica, que é, digamos, sei lá, o consulado do Vaticano no Brasil, né? Seria a Anunciatura Apostólica. Ou não seria um embaixador? Uma espécie de embaixador, né? Uma espécie de embaixador da Santa Sé. Então, manda através dela um pedido para os bispos. Os bispos indicam nomes para serem bispos. Nome de padres para serem bispos. Esses nomes vão para a Anunciatura Apostólica, né, que seria a embaixada da Santa Sé no Brasil. E eles mandam para muita gente um questionário muito complexo e secreto, né, sobre a vida daquela pessoa, daquele padre. Então pergunta só tudo. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, né, do pessoal, assim, tudo. Quer saber tudo da sua vida, né? Investigam suas redes sociais, vem tudo de você. Você já respondeu um questionário? Né? É secreto, não tudo posso é dizer. secreto. Não posso dizer, mas esses questionários são enviados para essa avaliação, né? Depois disso, voltam todos os questionários para a Anunciatura. E lá eles fazem a triagem. Se aparece alguma coisa grave, alguma coisa que diz, não, aquele ali não... Aí já descarta. Caso sejam elementos, assim, pequenos, ou que apareça só uma pessoa que falou mal daquele lá, então o que eles fazem? Se o Arthur falou mal do padre tal, então eles mandam uma investigação sobre o Arthur para saber por que ele falou mal daquele lá. Sobrou parte. Né? Sem que ele saiba, né? Sem que ele saiba. E aí vai descobrir se realmente ele tinha moral para falar, né? Ou se foi uma coisa pessoal dele que ele não gostava e pronto. Entendeu? Então, há toda essa avaliação. Uma vez que seja feita tudo isso, então 3 nomes, os melhores, são enviados a Roma. E lá o Papa escolhe entre os 3 o que ele quer. Olha isso. E aí nomeia bispo. Pronto, aí chega a ser bispo. Depois disso, para cardeal, aí o Papa pessoalmente.
que escolhe. Então, a E pessoa geralmente um bispo que alcance relevância, que seja capaz de ter um papel importante na sociedade, no seu país e assim por diante, geralmente. Existem pré-requisitos para, por exemplo, agora que um novo Papa vai ser escolhido, existe algum pré-requisito, além de participar desse grupo dos cardeais? Geralmente, pronto, aí Tem que é fazer muito... parte dos cardeais. Sim, tem que ser um cardeal, né, em tese, né, mas o colégio dos cardeais, eles podem escolher outro, mas, na verdade, qualquer um pode ser papa? sim, em tese, sim, porque não é... É um cargo, não é uma ordem, isso não é uma pessoa que foi ordenada. Né? Como, por exemplo, bispo, padre, diácono são ordenados. Né? Mas papa não, papa é eleito. Então, em tese, qualquer cristão poderia ser. Em tese. Mas é improvável. Né? Em tese. Mas, de fato, é escolhido hoje, pela lei da igreja atual, é escolhido entre os cardeais. Né? Entre os cardeais. Então, se acontecesse algo dessa natureza, não é? Fugindo da tese, não é? Teria que torná-lo, né? aí teria que ordená-lo padre, bispo, torná-lo cardeal, né? assim por diante. Até chegar lá é um caminho muito longo, né? Por isso que, por que o Papa é sempre velho? São quantos anos, mais ou menos, até chegar na... Em média, até ser um cardeal. Em média, até um cardeal. Tem um limite de idade para se tornar cardeal? Limite de idade para ser bispo tem. Né? Tem que ter mais de 10 anos de padre e mais de 35 anos de vida. Né? Isso pelo direito atual. A Santa Sé não nomeia mais bispos com menos de 17 anos de padre hoje. Né? Por mais que a lei permita, e menos de 45 de vida. Geralmente se pede que espere um pouco mais. Né? Vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor vai poder responder. Mas o senhor sonha em, tipo, ser bispo ou até mesmo um dia chegar a ser papa? Não. Tô ótimo como padre. Tô muito bem como padre. Assim, a gente é ordenado e o que a gente deseja é ser padre. É estar com as pessoas. Eu amo ser padre. Sou muito feliz como padre. Acho que o senhor transparece muito isso. E em relação a tudo isso, como foi o tempo que o senhor passou em Roma, nessa formação? Eu fui para Roma muito jovem. Eu tinha, sim, muito jovem para o que eu sou hoje, né? Eu não tinha nem 30 anos completos quando eu fui estudar. Eu tinha 1 ano e pouco de padre. Fui ordenado com 28 anos. E então, na minha monografia da teologia, quem me acompanhou foi Dom Sérgio da Rocha, que é o cardeal lá de Salvador. Foi o orientador do meu TCC hoje a mídia fala muito da teologia. Né? Muito. Mas já que a mídia fala e nunca é. Que é um homem muito bom. E pronto, ele na época sugeriu que aprofundasse, que fosse fazer um mestrado, doutorado. E aí eu consegui uma bolsa na Alemanha e fui para Roma, né? Uma instituição alemã. Eu consegui a bolsa com essa instituição e fui estudar em Roma. Então fiquei lá de 2008 até 2013. Foram 5 anos. E pronto, fiz o mestrado. Quando terminei, aí a própria faculdade me deu a bolsa do doutorado. Né? Bom aluno. Foi, graças a Deus. E aí eu fiz o doutorado e voltei no final de 2013. Foi um período extraordinário. Na minha sala, nós tínhamos mais de 70 países na minha sala. Né? Então, era maravilhoso. Você vê gente do mundo inteiro ali, seus colegas estudando. É espetacular. Tem muito impacto cultural, assim, de você ver várias pessoas de vários lugares diferentes? Roma é chamada Caput Mundi, ou seja, a cabeça do mundo, né? A capital do mundo. Por quê? Porque ela é, desde sempre, um lugar de convergência mundial. Né? Antes, pelo Império, hoje pela Igreja. Né? Então, já estar em Roma é já conhecer gente do mundo inteiro.
E estudar lá, aí você tem um contato com as culturas, o modo de ver o mundo, de ver as coisas. Não é? Uma coisa muito simples, por exemplo, uma vez eu estava na máquina do café e tinha um padre americano, né? E tinha café longo. Café, lá na Itália você pede um café curto, um café longo, e assim por diante. Tem vários tipos de cafés, enfim. E aí ele foi e pediu café longo. O café longo é mais ou menos assim, desse tanto de café. E ele morrendo de rir e eu sem entender por quê, não é? Aí ele disse, não, porque o café longo nos Estados Unidos é desse tamanho assim. Não é? Então a diferença de perspectiva cultural é muito grande e a gente vai vendo isso no dia a dia, né? Nas coisas que se faz ou fala, e é bem interessante, né? Eu também me apaixonei pela Itália, é linda, e pelo italiano, né? A língua italiana é maravilhosa. E foi um período extraordinário para a minha vida. Foi um dos períodos mais intensos e mais belos da minha história. Se encontrou com o Bergoglio e depois com o Papa Francisco ou não se encontrou com o Não, Bergoglio? Bergoglio não. Porque ele era argentino, então não ficava no nosso colégio. Não tinha muito contato com os argentinos, não. Né? A gente só com os brasileiros mesmo. Os brasileiros, os espanhóis, italianos são mais próximos. Filipinos, é tudo ali pertinho da... Porque eu morei numa paróquia de Roma. Né? Quando eu fui, não fui direto para o colégio de estudantes. Eu fiquei morando... No colégio, quando a gente diz colégio, não é onde tem aula, é onde moram os padres. Eles moram numa casa e estudam na universidade. Eu, no caso, não fui para uma casa, eu fui para uma paróquia. Então, eu morava na paróquia e estudava. Isso foi maravilhoso, porque me ajudou muito com a língua, porque eu não falava português, eu falava só italiano toda a hora e com os italianos. Então, eu aprendi as gírias, o jeito de falar, as expressões, porque você está ali todo dia. Depois, eu fui diretor espiritual dos escoteiros. Aí, então, trabalhava com as crianças, com adolescentes de 12 até jovens de 18 anos, entre os escoteiros, né? E então você aprende tudo que deveria, o que não deveria com eles, né? Foi maravilhoso mesmo. Isso é muito bom. Mas o contato com o Francisco, você chegou a ter? Com Francisco, sim, logo após a eleição, porque eu estava lá, fiquei até maio, né? Ele foi eleito, a posse dele foi 19 de março e depois eu fiquei até 15 de maio, foi quando eu voltei para o Brasil. Então, nesse período aí, a gente teve... Para você ter uma ideia, logo depois da eleição dele, no dia seguinte, ele foi a Santa Maria Maior. Eu estava dentro da Basílica quando ele chegou. Nossa. Porque a minha faculdade ficava ao lado da Basílica. E geralmente ao meio-dia, depois que eu almoçava, geralmente uma salada, porque era cara a comida. Então, comia uma saladinha, depois ia para lá, para a Basílica. E estava lá rezando e tudo aí, um alvoroço dentro da Basílica, imagina, um barulho e de repente encheu de segurança, de policial, o Papa vinha rezar. Então, eu pude vê-lo assim de pertinho, entrar na capela de Nossa Senhora, rezar lá, depois sair. Nós ficamos isolados, claro, né? Mas pude ter o contato com ele. Então, o contato com ele nunca assim, pessoal, de pegar na mão, nenhuma vez. Isso com Bento XVI, sim, porque ele era o bispo de Roma, eu era padre na Diocese de Roma, como vigário paroquial. Sim. Então, a gente tinha vários encontros com o Papa, que era o bispo, como a gente tem com o nosso bispo, né, em dimensões bem menores, né? Mas a gente tinha o contato com ele, mais direto. Mas Francisco, mais assim, na Praça São Pedro, nas audiências gerais... E nesses momentos assim que ele se fazia presente. Tem se comentado muito, né, também sobre esse processo, né, de velório, né, e de exéquias e de sepultamento e as escolhas que ele fez. Então, como é que o senhor tem visto tudo isso? O Papa, ele modifica, todo Papa acaba fazendo isso, né? Porque é o seu enterro, então você tem o direito de escolher como você quer ser enterrado, né? Fez algumas modificações no ritual, mas assim, nada de tão grandioso, né? Apenas queria entrar num caixão e não na tábua como os outros entraram, né? Os outros entraram numa tábua
no estrado, eram levados até a Basílica de São Pedro e ficavam lá expostos. Ele preferiu entrar no caixão, aberto, né, mas no caixão. Isso é uma modificação mais singular. Depois pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior e não na Basílica de São Pedro, como os outros papas foram, né? Então essas são as duas modificações mais significativas. O funeral geralmente acontece assim, né? Tem a missa ezequial, que será... Primeiro tem esse velório, onde as pessoas têm a possibilidade de visitar o Papa, ficam passando dentro da Basílica. E sábado vai ser a missa ezequial. Missa ezequial é a missa de corpo presente, né? Que é o primeiro dia, digamos, da novena de luto, né? Esse é um costume que não foi criado pela igreja, existia entre os romanos antes que a igreja existisse, né? Que se decretava 9 dias de luto, a família ficava em luto durante 9 dias depois do sepultamento. Então, contando com o dia do sepultamento. Nós, aqui no Brasil, fazemos as 9 noites de terço. Então, depois do dia do sepultamento, começa o terço. Então, durante 9 noites, as nossas famílias se reúnem para rezar o terço. Esse é um costume romano. Os romanos se vestiam de luto durante 9 dias, né? Então, esse é um hábito comum. Então, depois do sepultamento, tem, no primeiro dia, que seria o segundo dia dos 9, né? Tem a missa com o povo da cidade do Vaticano. No terceiro dia, com a cidade de Roma, como um todo. Quarto dia, os funcionários da Santa Sé e assim por diante. Então, eles vão fazendo a cada dia com um grupo específico de pessoas ligadas ao Papa, ou ao trabalho que o Papa realizava, né? Até completar o 9º dia. No 9º dia, tem a missa com todos os cardeais do mundo e a abertura do conclave, né? E aí começa-se o conclave no dia seguinte, depois dos 9 dias, né? Incrível, né? Sobre esse próximo passo, né? Chegou, o Papa foi sepultado, tivemos a novena, preparação para o conclave. Todos os cardeais já estão em Roma, né? Então, há uma preparação muito forte da igreja também para esse acontecimento. Como é que se dá o conclave? O que é o conclave, primeiramente? Acho que essa é a grande questão que nosso público deve estar também querendo saber. O que é o conclave, mas também como é que ele é organizado, como é que ele se desenrola. Chama-se conclave porque é com chave, né? Clave é chave em latim. Então, vem de cum, clave, ou seja, com a chave, que são trancados. Os cardeais são trancados, eles não podem sair nem ninguém pode entrar. E lá eles... Isso é literal mesmo? Literal. Não só trancado com a chave, como é selado com um selo. Eles não podem sair da Capela Sistina. Ficam presos lá dentro, né? Por quanto tempo? Até eles elegerem o Papa. Ah, E como é que sabe, tipo, se tá perto ou longe de acabar o Com a conclave? fumaça. A Aí, gente de só acordo com a sabe cor da isso, fumaça, vão descobrir. A gente vai descobrir com a cor da fumaça. Enquanto tiver fumaça preta, não foi eleito, né? Então, de lá eles saem separadamente e vão para os apartamentos, né, que ficam isolados para eles, sem contato com ninguém. Eles não usam celular, não podem ter nenhum acesso à comunicação digital, nada, né? Internet, tudo, nada. Pode-se dizer que é essa, digamos, afastamento, assim, da sociedade, da mídia, seria para eles terem uma imersão maior e se aproximar mais de Deus para escolher esse novo Papa? Isso, é pela oração e para evitar influências, porque a escolha não deve ser uma escolha mundana, deve ser uma escolha divina. E para isso é preciso que eles escutem a Deus. Parem de escutar o mundo e escutem a Deus. Tem a semana durante esse novenale, né, que é o período de celebrações de luto, tem as chamadas congregações gerais, que são reuniões dos cardeais. Ali nessas reuniões, os cardeais do mundo inteiro partilham a situação da sua realidade, do seu país, do lugar onde eles trabalham, das regiões onde se encontram, para que o novo Papa tenha uma noção daqui, porque o novo Papa vai estar ali no meio. Então o novo Papa está ouvindo todo mundo. Ele não sabe que é ele, mas ele está ouvindo. Ou seja, nenhum deles sabe quem será, mas todos eles podem ser. Então, todos os cardeais partilham as realidades
e os desafios das regiões do mundo. De modo que, quando o Papa foi eleito, ele tem uma visão do mundo inteiro. Acho que nem só para ele ter uma visão do mundo inteiro, mas para eles se conhecerem na hora da decisão, acredito. Também. E também conhecerem quais são os desafios que o novo Papa, e também pensar quem desses nossos irmãos poderia enfrentar isso. Né? E agora, com a escolha do novo Papa, é percebido, assim, é notável que atualmente muitos jovens não estão tão próximos da igreja. Geralmente a gente vê pessoas mais velhas, mas nunca jovens em grande quantidade. Por que o senhor acha que se deu esse afastamento? E o que o senhor acha necessário para trazer e aproximar de volta? Seria um desafio para o novo Papa? É isso. É um desafio para o novo Papa. Assim, na verdade, nos últimos tempos, tem tido um retorno da juventude, né, para a igreja. Nós temos que ver as Jornadas Mundiais da Juventude, por exemplo, onde 3 milhões de jovens se reúnem, né, do mundo inteiro. Então, os jovens têm voltado, né, mais por uma sede de sentido, né, por sede de algo que seja estável. Por um momento, foi muito bom aquilo que o mundo ofereceu, só que, como diz Pondé, virou pó. Né? Vira pó. Alegra por um instante e perde o sentido logo em seguida. Né? E isso fez com que muitos jovens retornassem ao seio da igreja. O que precisa? Eu acho que se faz necessário que estes jovens se tornem evangelizadores. Né? Ninguém fala melhor aos jovens do que os próprios jovens. Né? Então, o que precisa? Dar espaço aos jovens para que tenham uma palavra na igreja. Né? A gente percebe isso, né? Uma paróquia, por exemplo, que dá espaço para o jovem atuar como protagonista, falar na sua linguagem, do seu jeito com outros jovens, ela é muito fecunda, ela é dinâmica. Né? E tem muitos movimentos hoje na igreja que revelam isso. Não é? O EJC, por exemplo, o SEGME e tantos outros, né? Há ainda grupos de renovação carismática que tem muita força, né? As novas comunidades também estão chegando com muita força, estão ganhando cada vez mais espaços, né? Nas paróquias e para além das paróquias também. Então eu acho que são espaços de acolhimento, né? E de atuação fecunda da juventude. Como o próprio Padre Edson disse, quanto mais espaço damos ao jovem, mais protagonistas eles se sentem. Né? A gente tem que mudar a modalidade de comunicação, né, com os jovens. Às vezes mantém-se aquela mesma coisa, a mesmice. E eu acho que precisa haver uma mudança na forma de lidar com a juventude, né, criando outros espaços de aproximação e de comunicação. O colégio é um desses espaços? A educação com certeza é. Com certeza é. E é preciso... É cada vez mais urgente, no âmbito da educação, uma formação religiosa no sentido de valores estáveis, concretos, para que se saia da banalidade e da mediocridade. Um dos piores males que eu creio que contamina as nossas gerações mais jovens hoje é justamente o espírito de banalidade e de superficialidade. Né? Isso é terrível. Terrível. Não ter perspectiva de estabilidade de futuro, mas só de presente. Né? Como se nós fôssemos... os nossos dias fossem como retalhos de uma colcha de retalhos sem sentidos, costurados entre si, sem nenhuma ordem. Né? E aproveitando o gancho dessa problemática que o próximo Papa pode ter, o senhor acha que tem mais alguma preocupação, um desafio principal que ele vai ter que aprender a lidar e entender para solucionar esse problema na sociedade que a gente vive hoje? E aproveitando também o que o senhor disse, do Papa ter que se adaptar. O Papa não. Parece que ele se adapta ao que o tempo que ele foi escolhido está ele precisando. Ele responde ao tempo. Exatamente. Né? Ele é capaz de responder às questões que aquele tempo propõe, né? Ou seja, as interrogações de sua época. Eu creio que hoje nós vivemos o grande desafio da guerra, por exemplo. Né? Os conflitos mundiais eles tendem a se intensificarem.
em todas as regiões do mundo. É um dos problemas que o Papa deve enfrentar hoje, né? Depois, se nos anos 80, 90 e mesmo início do século XXI um grande problema era o problema econômico, hoje, mais do que o problema econômico, é um problema político, né? A política, na minha perspectiva, a política mundial, ela tende a um colapso. Está chegando a um nível de saturação. As pessoas já não suportam mais o modelo político, né? E assim como aconteceu com a monarquia há tempos, com certeza acontecerá com a república e a dita democracia do nosso tempo, né? Os modelos democráticos do nosso tempo, onde nós não elegemos senão aqueles que já elegeram antes de nós, né? Então, as pessoas já não aguentam mais uma política de manutenção do poder. Ou seja, a grande preocupação dos políticos é manterem o poder, né? Os partidos não governam em favor da população, senão em favor do poder dos seus partidos. E isso traz danos gigantescos para a população. Por um momento, por muitos anos, esse modelo se perpetua por políticas... bem, o que eu vou dizer pode virar uma polêmica, né? Mas eu não tenho problema, né? Mas eu creio que determinadas políticas atuais são travestidas de políticas de auxílio social, quando, na verdade, funcionam como forma de encabrestar as pessoas, de criar currais eleitorais para manter as pessoas ligadas a um determinado grupo político, né? Quando, por exemplo, digamos que a Maria Cecília é uma pessoa que está passando fome. Aí eu vou lá e dou comida à Maria Cecília, por hoje. Amanhã ela tem fome novamente, aí eu vou lá. Não, e hoje eu fiquei assim, não, olha... Padre Edson matou a fome de Maria Cecília. Era uma pessoa muito boa, mas amanhã ela vai ter fome novamente e ela vai precisar de mim e eu vou ajudá-la, e assim sucessivamente. No dia que eu pedir alguma coisa a ela não vai ter coragem de dizer não, porque ela vai ter medo de que no dia seguinte, se ela disser não, ela passe fome novamente. Ela não quer voltar ao estado anterior. Então isso não é libertar as pessoas da fome. Isso é escravizá-las pela barriga. É diferente, né? Libertá-las significa, olha, eu vou te matar a fome hoje, mas eu vou criar condições para que você possa trabalhar e não precisar mais de mim. Aí eu a tornei livre. Porque ela vai poder, inclusive, dizer não a mim. Porque ela é independente, ela não depende mais de mim. Então, esse modelo político que usa o dinheiro público para comprar o público, né? E depois satura a população com impostos elevadíssimos, isso está chegando a um colapso. Vai chegar um momento em que não vai mais ser possível. E o povo não aguenta mais. Em qualquer conversa hoje com jovens, hoje mesmo, eu e Arthur Teles, a gente conversando com amigos e a gente tocou no assunto de política e foi praticamente unânime de que ninguém suporta a política, de que todo mundo odeia conversar sobre governos, de tudo de modo geral, porque as pessoas realmente criaram uma aversão a conversar sobre isso, principalmente por ser polêmico, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala as pessoas odeiam, mas é mais porque as pessoas tomam muito pelo lado do partido e porque as pessoas, justamente o que você disse, esse curral eleitoral, tá prendendo as pessoas a essa ideia. E é um problema muito grande pro próximo Papa para resolver isso. Isso, porque tanto corre o risco de cair na manipulação, né? Ou seja, se o Papa não tiver cuidado, ele entra no ambiente ideológico e acaba tomando partido, ou sendo usadas as suas palavras para fortalecer A ou B, e isso é horrível, né? Então é preciso ter muito cuidado nesse ambiente para que você não seja manipulado, né? Não seja, há uns anos atrás, acho que 2008, teve um artigo do The New York Times, eu estava em Roma, foi 2008, sobre a política no Brasil, né? E o artigo dizia assim, que a política no Brasil e na América Latina, de um modo geral, claro, isso é uma visão americana da América do Norte sobre nós, né? Tem esse estereótipozinho também. Contudo, eu achei bastante sóbrio. Ele dizia, a política no Brasil e na América Latina, de um modo geral,
ela é como o futebol, é como a religião. Então, você assume o partido político como se fosse a sua religião. E você não admite, mesmo que faça as coisas erradas, você não admite que fale mal. É o seu time de futebol. Então, mesmo que ele perca, você não deixa ele de lado porque é sua paixão. E isso é horrível. Porque isso é o fim, é a morte da consciência pública, da consciência política. Ou seja, da capacidade de discernimento, de eu dizer, não, eu votei nesse partido, mas isso não significa que ele é o meu Deus, né? E eu sou crítico em relação a isso, isso e isso. Quando isso não acontece, então é o fim da consciência política, né? E a igreja não pode se imiscuir nessa realidade. É por isso que os padres são proibidos de fazerem discursos político-partidários ou de serem filiados em partidos políticos. São proibidos. E quando isso acontece, eles são suspensos do seu ministério sacerdotal, por exemplo, né? Porque não devem se imiscuir nos partidos políticos. Eles devem, sim, fazer um discurso político no sentido de conscientizar as pessoas acerca do seu dever cívico. Mas não devem defender A ou B. E o senhor acha que a igreja e esse novo Papa podem resolver esses problemas em relação à alienação política? Não podem resolver. Mas podem ajudar, né? Porque eu não creio que seja a solução de uma pessoa que iluminada que vai. Não creio. Isso depende de muito tempo, como dependeram as mudanças na história, não é? Depende de muito tempo, de uma saturação de determinadas posturas e uma mudança radical. Haverá momentos de dor e de sofrimento, com certeza, e quanto mais se intensifica isso, mais o mundo colapsa e isso muda. Se vamos ver isso, não sei, mas que é muito provável que isso ocorra, né? E o senhor acha que a formação do Papa Francisco durante toda a sua vida fez ele se tornar esse Papa tão marcante e importante como ele foi? Sim. Sobretudo para nós. Por quê? Por que nós, latino-americanos, para a gente era muito significativo o que ele dizia? Porque ele é daqui. Ele né? conhece a gente. Então ele viveu isso. Ele viveu as ditaduras da América Latina, né? Ele experimentou as realidades de extremismo da América Latina, a falta de liberdade, a violência, enfim. Ele pessoalmente experimentou. E por isso ele era capaz de falar sobre isso, né? Ele conhece a realidade da pobreza, da miséria, da manipulação política nas nossas realidades latino-americanas. Por isso era capaz de falar a nossa língua, né? Por que soava estranho, às vezes, a alguns europeus o que ele dizia? Porque, de fato, não é a forma como eles percebem o mundo, né? Então, é preciso que a gente tenha sempre consciência disso, de que quem fala, fala do seu lugar de fala, né? Ninguém tem uma percepção totalmente universal, né? A nossa percepção é sempre da nossa perspectiva. O que se espera de um Papa é que ele seja capaz de escutar. Porque aí ele escutando as diversas realidades, ele vai ser capaz de dar uma palavra que responda à complexidade do mundo. Outra questão também, eu recordo que para a eleição do Papa Bento XVI, um vaticanólogo ele refletiu da seguinte forma: compreendamos, né, analisemos que a igreja é semelhante a uma grande aeronave, né, em que ela alçou voos longínquos, né, com João Paulo II. Foi para o mundo, né? Mas uma aeronave ela precisa de reparos e ela tem que voltar para o hangar para que os reparos sejam feitos. E talvez a missão do Bento, dizia esse vaticanólogo, seja justamente essa, antes da escolha dele. Talvez a missão do novo Papa seja, né, trazer a igreja para o hangar para fazer esses reparos, essas correções estruturais, para novamente ela alçar voos. E a gente viu isso acontecendo de certa forma. O Bento XVI trouxe a aeronave igreja
para o hangar, fez algumas alterações, algumas mudanças, foi muito criticado, muito questionado internamente. Uma grande transformação se deu, penso eu, com a sua própria renúncia também. Né? Isso provocou também uma grande mudança de mentalidade sobre o próprio papado, não é? E uma visão mais humana, né? Do Papa. E depois agora Sobretudo, de ver... quebrou um grande estereótipo. Foi. O estereótipo de que dizia que Bento XVI gostava de poder. Isso mesmo, é verdade. E aí Quebrou completamente, né? E aí a gente vê Francisco novamente fazendo esse voo longínquo com essa aeronave. Seria o tempo dessa aeronave voltar para o hangar novamente? Ou a ideia seria continuar com esse voo? O novo Papa teria qual missão aí? Eu acho que para usar a mesma analogia, eu acho que hoje a igreja não é mais apenas um avião que vai e volta, né? A igreja está mais hoje para uma revoada de pássaros, né? Guiados, como ocorre por aquele que vai à frente. Então, nesse sentido, e foi isso, acho que um pouco aquilo que Francisco fez, não é? A igreja pode pousar e reabastecer-se nas diversas realidades do mundo, não mais apenas lá em Roma, não é? Então, eu acho que uma das benesses do nosso tempo é justamente a possibilidade da igreja enriquecer-se e fortalecer-se nas diversas realidades do mundo. Basta ver o que aconteceu com as Filipinas. Hoje é o país em percentual mais católico do mundo, né? Com milhares de jovens e uma igreja jovem. A igreja das Filipinas é uma igreja jovem e revigorada. Então, o crescimento da igreja na Ásia, por exemplo, é um fato extraordinário. Na Índia, por exemplo. Eu morava em Roma e era impressionante a comunidade indiana de católicos. Muitos. Então, isso fez com que a igreja pudesse criar raízes em diversos lugares do mundo, descentralizar muito mais o seu governo, como também a sua fonte teológica, e reabastecer-se a partir desse vigor das diversas realidades mundiais, né? Isso seria um desafio enorme, né? Então, o próximo Papa, ele tem que ser um homem, digamos, católico, no sentido pleno da palavra, né? Universal, né? E o senhor acha que, com todas essa forma que o Papa Francisco conversava e abordava assuntos e ideias, o senhor acha que ele e toda essa imagem dele, esse modo como ele tratava todo mundo e abordava tudo, mudou em definitivo algo na igreja, mudou algo que já estava estabelecido antes para melhor, ou enfim? Sim, é claro. Eu acho que a presença de Francisco, o modo como ele vê e como ele agiu na igreja, mudou completamente a forma de relação das pessoas com a igreja, né? Tornou a igreja, aliás, levou a igreja para o ambiente público, para a discussão pública, né? Mesmo entre quem não se diz crente, né? Mesmo nos ambientes, ser o primeiro Papa a falar no parlamento americano, né? Então, isso é um fato extraordinário, né? Num país de grande preponderância protestante, por exemplo. Bem como a relação que ele estabeleceu com o Oriente Médio, com o mundo muçulmano, por exemplo. E isso fez com que a igreja fosse vista de forma muito mais destituída dos preconceitos que tinha anteriormente, né? Eu falava esses dias na TV Verdes Mares, alguém perguntava como é que vai lidar com o crescimento do protestantismo. Eu dizia, olha, a igreja, ela já passou por essa fase do proselitismo religioso. Ela não está preocupada em convencer as pessoas a serem católicas. Hoje, a grande preocupação da igreja é anunciar Jesus Cristo. A escolha pela igreja católica deve ser feita pelo seu testemunho,
não pela sua palavra de argumentação e de convencimento. Mas as pessoas devem olhar esse estilo de vida e, como no princípio, dizer: eu quero viver assim. Eu quero estar numa comunidade assim. Né? É isso que eu quero para a minha vida. E não porque eu fiz um discurso e lhe convenci com subterfúgios ou técnicas, sabe lá quais, mas pelo testemunho. E é isso que o Papa fez. Muitas pessoas retornam. A igreja cresceu assustadoramente nos últimos anos no mundo. O número de batizados cresceu em bilhões no mundo nos últimos anos. A França batizou, ano passado, na Páscoa, quase 500 adultos. Então, um país que se torna cada vez mais ateu. Uhum. Isso significa que tem voltado a revigorar a comunidade cristã. E a Europa viveu já o fundo do ateísmo. E viu que ele não respondeu às perguntas que se faziam, não respondeu aos problemas. Então começa-se pelo contrário, criou outros. Começa-se a voltar aos valores cristãos. O senhor e Aldir até, vocês acham que pode ter, que é provável ter uma figura tão aproximadora, uma figura tão cativante, uma figura tão que dá essa sensação de aproximação à igreja como o Papa Francisco? Ou ele foi não o único, porque não tem como a gente prever isso, mas basicamente é isso. Ou vocês acham que ele foi um marco que não vai se repetir, não vai se digamos assim, repetir até o momento? Assim, nós não podemos esperar um Francisco, assim, de um outro Bergoglio, mas é claro que é possível, se nós olharmos, por exemplo, um João 23 era como Francisco, gentil, risonho, era um homem assim. Um João Paulo II, que fazia caretas para as crianças, que brincava, enfim, que jogava bola, que fugia do Vaticano, ia para as paróquias e brincava futebol, e que parava numa casa no meio de uma viagem e ia visitar uma família que estava na beira da estrada. Então, essas coisas que João Paulo II fazia, e que vocês não vivenciaram, mas a gente viu isso. Eu me lembro que lá em Roma contava assim, uma história de um senhor que Papa João Paulo II foi visitar uma cidade de uma região próxima de Roma e a família toda foi para a missa com o Papa. E o marido ficou em casa. E na viagem, foi de carro, porque era perto, o Papa pediu para que parasse, que ele queria ir ao banheiro. E bateu na casa do senhor lá e foi ao banheiro, E o senhor rindo todo o tempo. E perguntou o que foi. Não, que minha mulher saiu de madrugada para ir lá para ver o Papa e o Papa veio aqui em casa e ela não tá. Então João Paulo II tinha essas coisas, ou de caminhar nas montanhas e chegar na casa de alguém no meio da serra assim, e a pessoa sem entender quem era, de calça, camisa, simples. Ninguém sabia que ele era o Papa, E batia na casa, pedia água, alguma coisa assim. E a pessoa, o senhor parece muito com o Papa. Então, essas coisas que a gente viveu com João Paulo II e que depois, pela própria estrutura que se criou em seguida, a gente não viu, a gente começou a ver com Francisco pelo jeito. Ele sair do Vaticano e ir no hotel onde ele estava hospedado quando era cardeal para pagar as diárias do hotel. Essas coisas assim, simples e cotidianas, ou ir na farmácia... são coisas que a gente viu com João Paulo II há uns anos atrás, e isso faz bem, porque dá proximidade, dá ideia de... Torna leve a presença, e eu acho que sim, eu acho que o próximo Papa é muito provável que também seja um homem assim, até porque desde do concílio que é assim o modo de ser do papado. O próprio Pio XII já sai em plena guerra, sai de dentro dos muros do Vaticano e vai para um bairro que foi destruído pela guerra, coisa que nunca aconteceu do Papa sair assim para um lugar desse.
Tem até a história de que o carro não prestava mais. Tentaram ligar e foi num carro de um segurança porque o carro do Papa não prestava, porque não saía do Vaticano. Então, isso Pio XII já, né? Então, eu acho que cada vez mais esse espírito de proximidade, ele se torna quase que uma exigência para o modo de ser do Papa, né? Porque a comunicação, como eu dizia, não é mais só pelas palavras. Aquilo que faz com que a igreja se torne um lugar que as pessoas desejem estar é o comportamento, não são as palavras. Alguém pode ter palavras muito bonitas, mas não ter nenhum espírito de proximidade, de gentileza, de bondade, que atrai o coração das pessoas. O mundo cada vez mais carente de gentileza, de pessoas que sejam boas, né? Que a gente esteja na presença e diga, como é bom estar com essa pessoa, né? Então o Papa fazia isso. É isso. Que bom, que bom. Eu tô sentindo, sabe o quê? Tô sentindo que a gente vai ter uma continuidade dessa conversa com a eleição do novo Papa, para ver se as impressões elas bateram, né? Mas o bom de tudo isso é saber que o coração de vocês está bem aquecido por aquilo que se vive nesse momento e, ao mesmo tempo, por aquilo que o Padre Edson falava, né? De querer permanecer. Tão bom estar aqui, né? Então vamos permanecer com esse Jesus que anunciamos, que queremos perto da gente. E vocês trazem esse testemunho para nós, essa leveza, né? Então continuemos, né? O caminho ele não é finito, né? Ele precisa ser continuado. Isso. Eu fiquei muito feliz assim de ver. Eu não sabia que vocês estavam aqui, não. Não, porque não era eu que vinha, era o Dom Magnus que vinha, mas não pôde vir, então eu vim substituí-lo. Mas não sabia que estavam os alunos também, não. A gente também não sabia que ia vir até hoje de manhã. Descobriu hoje de manhã. Tudo foi uma surpresa para todo mundo. Eu também não Uma sabia que eu ia ótima vir. surpresa. Uma ótima surpresa. Mas foi muito bom, né? Foi bom ver vocês. Eu acho que é importante que a gente promova cada vez mais esses espaços de conversa também na escola, né? Eu acho que fazem falta esses momentos assim. Uhum, e trazer cada vez mais alunos com opiniões mais diferentes, com pautas mais diferentes. Justamente. Muito bom. Eu acho que faz bem. É isso, muito obrigado. A gente que Arthur, agradece. A gente que muito agradece obrigado, a Dizzy. Cecília. E Padre Edson, foi incrível. Tô sentindo que nós Foi vamos ter ótimo. uma continuidade aí, com outros alunos também. A gente já fez trabalho, né? Ele era apresentado, esse podcast, Causa Virtual, também por uma aluna, né? E aí ela passou na faculdade, foi morar na Argentina, depois voltou para o Brasil. Mas a gente quer continuar essa participação de vocês, dos alunos aqui no podcast. É muito importante, né? Para a gente trazer também essa leveza e essa compreensão de vocês sobre aquilo que acontece no mundo. Tá bom? Padre Edson, muito obrigado mais uma vez. Né? Eu que agradeço. Fico muito grato por essa leveza, por esse sorriso fácil que encanta, né, que já lhe é uma marca própria, né, mas ao mesmo tempo essa seriedade de alguém que fala com a segurança de quem vive, né, de quem sabe o que está dizendo porque experimentou. Tá bom? Obrigado, Aldiz, obrigado meninos Maria Cecília e Arthur por esse momento também, que foi muito bom. É isso, gente, muito obrigado. Vamos rezar pela escolha do novo Papa, né? Quem sabe aí também teremos uma faixa lá de Santo Súbito, hein? Para Francisco. E quem sabe, não sei, mas Deus vai falando ao nosso coração de acordo com aquilo que é necessário, tá bom? E se não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, fique conosco, porque o podcast Calçada Virtual é esse bom lugar para uma conversa sempre muito inspiradora. Um abraço e até a próxima.